Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. As revelações feitas pelo técnico Roger após a vitória contra o Santos. Jogador do elenco falou demais e acabou entregando reforço. Vamos falar também sobre o planejamento do Inter para os próximos jogos dessa temporada. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa as notificações e sem mais enrolação, bora falar de Inter. Muito boa tarde a todos, estou de volta aqui no canal Som da Repórter para a gente falar do Internacional, que venceu o Santos, placar de 2-1, com sustos é verdade, mas uma vitória muito importante para o Inter, que está agora, pelo menos na primeira página da tabela, ainda, claro, com a rodada sendo incompleta, alguns jogos a menos em relação a outros jogadores, a outros times, perdão, mas o Inter está se recuperando aos poucos no Campeonato Brasileiro e essa é a grande notícia. Bom, pessoal, quero falar primeiro sobre a entrevista do técnico Roger Machado, que repercutiu alguns fatos importantes da partida de ontem. Primeiro, o Roger teve uma conversa com o grupo de jogadores na palestra antes da partida e o principal destacado pelo Roger nessa conversa foi a necessidade de voltar a vencer fora de casa. O Inter ainda não havia vencido longe do Beira-Rio neste Campeonato Brasileiro. E essa vitória é muito importante nesse sentido. Vence um adversário que não é fácil, jogando fora de casa, apesar do momento ruim do Santos, mesmo com o Neymar. O time tem na Vila Belmiro um dos seus principais trunfos para vencer jogos. Foi assim contra o Flamengo, venceu por 1-0 com um gol de Neymar. Então a vitória muito importante para o Internacional. A outra questão que me chamou bastante atenção na entrevista coletiva do Roger foi que, para o técnico do Internacional, as chances que o time concedeu ao Santos eram normais. E aí está o meu ponto de discordância do técnico do Internacional. Eu acho que o Inter fez uma boa partida ofensivamente, mas deixou a desejar defensivamente. Cedeu diversas chances ao Santos que, por incompetência dos seus atacantes, algumas vezes até do próprio Neymar, acabou desperdiçando as oportunidades. Olha, não é nenhum exagero dizer que talvez o Santos tenha merecido até mais que o empate na partida de ontem, pelos gols que perdeu e pelas chances perdidas também, que o Rocher acabou salvando, né? O Rocher fez uma boa partida, apesar de alguns vacilos, principalmente na saída de bola. O Roger mais uma vez elogiou a atuação do Thiago Maia como camisa 5, jogador que vem se consolidando nesta função no elenco do Internacional. E ainda falando sobre meio de campo, após a entrevista do técnico do Inter, Rocher, goleiro, concedeu entrevista coletiva também na Vila Belmiro, atendendo a reportagem. E uma das respostas do goleiro do Inter chamou bastante a atenção. Por quê? Rocher foi perguntado sobre Alan Rodrigues, meio-campista uruguaio, então compatriota do goleiro do Inter, e o Rocher deu a seguinte declaração. Quando começou a ter sondagem de que podia chegar aqui, eu comecei a ver vídeo dele e a verdade que é um jogador que em caso de chegar, acho que o time está, o clube está viendo essa parte, nos vai dar uma grande ajuda. Um jogador que viene a jogar uma liga muito competitiva como é a Argentina. Y nada, seguramente si todo da certo nos va a dar una gran mano. Y nada, tenemos muchos extranjeros, eso es bueno. La competitividad que tienen en un time es bom. Y la verdad que el time está fechado. He tenido experiencia de jugar en el exterior y muchas veces los extranjeros fican difícil de adaptarse na forma de jogo, no grupo, mas aqui o time está muito bem, está fechado e isso é bom na hora de trabalhar. Chama atenção, né? O Rocher parece que não conhecia o jogador, viu uns vídeos, passou a conhecer e diz que é um reforço grande para o elenco, confirmando aquilo que a gente já vem trazendo, né? O Alan Rodrigues está acertado com o Internacional, a expectativa de um anúncio iminente nas próximas horas. O Inter está aí pagando cerca de 4 milhões de dólares
nesta negociação, jogador que chega para ser um reforço muito importante. E pessoal, olha, pela partida ontem que fez o Thiago Maia, eu estou acreditando sim no meio de campo, com Thiago Maia e Alan Rodrigues, com o Bruno Henrique sendo opção no banco de reservas. Eu acho que esse time, olha, tem poder sim de enfrentar os grandes clubes do futebol brasileiro, inclusive já nas Copas, o Fluminense e também o Flamengo. A grande questão é, o Alan Rodrigues chega a tempo da partida contra o Fluminense? Acho que se chegar, não começa como titular, vai ser ainda muito cedo. O Bruno Henrique já tem um certo entrosamento ali com o Thiago Maia, então acho que para a partida da próxima quarta-feira, o Inter não deve ter a novidade do Alan Rodrigues, pelo menos como titular. Agora, pro Flamengo, acho que dá tempo. No dia 13 de agosto, acho que aí já é um prazo mais factível para ter o Alan Rodrigues, quem sabe, entre os titulares da equipe do Internacional. O Internacional que tem o seu planejamento definido para o final de semana contra o Vasco. O Inter deve poupar alguns jogadores. O Vitão, por exemplo, está suspenso, não atua. A tendência aí do Cleiton Sampaio começar a partida como titular ao lado do Vitor Gabriel. Mas não deve parar por aí. O Roger deve fazer algumas outras alterações. Com esses bons resultados no Campeonato Brasileiro, o Inter ganha uma folga, 3 jogos, 3 vitórias, talvez consiga poupar algumas peças contra o Vasco, essa é a expectativa. Parar na próxima quarta-feira, duelo mais que decisivo contra o Fluminense, o Inter ir com tudo, com força máxima para essa partida. O Fluminense que, aliás, perdeu também ontem para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro em casa, no Maracanã, perdeu por 2-1, então chega também bastante pressionado pelos resultados após o Super Mundial. E eu quero terminar esse vídeo falando sobre Sub-20. Não deu tempo de repercutir essa questão ontem, postei um vídeo antes da decisão contra o Santos no Sub-20 e estou postando agora. Então eu vou falar um pouco sobre isso. O Inter, como vocês sabem, acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro Sub-20. Não é ainda algo definitivo. O Inter e outros clubes também fizeram um pedido à CBF para que não haja rebaixamento, por entender que a base não deve ser trabalhada dessa forma, mas ainda não se tem uma definição sobre isso. Mas sim, no campo o Inter acabou sendo rebaixado, ficou na 18ª colocação do campeonato, perdeu por 4-2 para o Santos. Por enquanto, pessoal, nenhuma mudança anunciada. Inclusive, o Milano, que é o chefe da categoria, que é o chefe diretor da base do Inter, acabou dando uma entrevista após essa partida, disse que já há alguns diagnósticos em relação ao porquê o Inter acabou sendo rebaixado, coisas erradas que foram feitas, mas se espera sim ao longo dos próximos dias alguma mudança mais forte em termos de comando da categoria de base. O Inter que recém contratou um executivo para a base, que é o Fernando Reck, chegou em meio a esse campeonato e acabou tendo aí carimbada nas suas costas a marca do rebaixamento. Não acho que ele é um dos nomes cotados para deixar o Inter nesse momento, e sim o diretor político Milano, que corre sim um risco de demissão neste momento. Tá certo, galera? Volto ainda hoje nessa quinta-feira, a gente vai atualizar o Internacional, que está em paz, pelo menos com o seu torcedor, nesse momento após vitórias no Brasileirão. Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa aqui embaixo a tua opinião, principalmente sobre o Thiago Maia, tá? Eu tô bastante curioso para ouvir você em relação a esse jogador, que na minha opinião fez uma grande partida contra o Santos. Também ativa o sininho das notificações aqui embaixo para não perder nenhum novo conteúdo. Até mais!